Como eu havia falado aqui, Camila, em respeito às pessoas que nos honram com o cumprimento do horário, vamos dar início às nossas festividades. Aí sim, hein? Boa tarde a todos! Boa tarde. Damos início a mais um Potências da Casa. E hoje com duas grandes apresentações. Iniciaremos hoje com o EasyForce Guilherme Rocha e, em seguida, com o nosso CEO Vinícius Marques. E antes de dar a palavra para o nosso palestrante, informamos que, para aproveitarmos melhor o tempo das apresentações, vamos limitar em 3 perguntas por apresentação. Caso tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para falar com o palestrante após o evento. Então, vamos lá. Consultor de alguns dos executivos mais bem-sucedidos do mundo, Ram Charan, autor do livro O que o CEO quer que você saiba, ensina a importância de conhecer a fundo a empresa na qual você trabalha, compreendendo todas as etapas de produção e o papel que cada pessoa exerce nela. Convido agora, para contar um pouco mais sobre este livro, nosso EasyForce Guilherme Rocha. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Pessoal que ainda não me conhece, de casa, eu ainda não tive a oportunidade de estar conversando pessoalmente. Muitos de vocês que estiveram na minha última apresentação devem estar se perguntando por que eu estou trazendo o mesmo tema, o mesmo livro. Na minha última apresentação, eu acabei ficando um pouco nervoso e deixando passar alguns dos principais insights que esse livro traz. E são informações extremamente importantes para que a gente possa compreender como, de forma individual ou coletiva, nós possamos contribuir ou até protagonizar o sucesso de qualquer negócio. Mas vamos ao que interessa. Hoje eu trouxe para vocês esse tema, o que o CEO quer que você saiba, só que numa pegada um pouco mais prática do nosso dia a dia aqui na EasyJur. Esse livro foi escrito por Ram Charan, que é um dos principais managers de negócios do mundo. Ele foi conselheiro, porque hoje ele se dedica apenas a escrever obras como essa que eu estou apresentando para vocês hoje. Ele foi conselheiro de grandes nomes do mundo empresarial, como o CEO da Ford. E ele tem como objetivo trazer nessa obra alguns dos pontos chaves dos negócios de sucesso, como focar em metas de longo prazo, comunicação efetiva e clientes no centro. Segundo Charan, esse é um compilado do que ele chama de mentalidade empreendedora. Seria basicamente essa mentalidade empreendedora. É aquela visão de futuro, é aquela mentalidade estratégica. É basicamente o que os CEOs procuram de seus colaboradores e de seus parceiros. Porque, segundo Charan, quando você estabelece essa mentalidade, você consegue prosperar qualquer negócio, seja o seu negócio ou seja colaborando para um negócio. Mas como criar essa mentalidade ou como saber se eu tenho essa mentalidade? E quais são os pontos chaves? O primeiro deles é definir prioridades. O que seria esse definir prioridades? Como assim? Esse é o primeiro momento onde nós definimos os objetivos e quais são as tarefas para que nós possamos atingir efetivamente esse objetivo. Como que ficaria um exemplo prático disso no nosso dia a dia? Hoje, por exemplo, eu estou encabeçando o projeto Inadimplência Zero. O meu objetivo é a redução da inadimplência. Nós traçamos algumas tarefas a serem executadas, por exemplo, as cobranças diárias, as baixas nas receitas, entre outros. Só que, no decorrer dessa trajetória, eu acabei tentando abraçar várias atividades internas ao mesmo tempo.
Em consequência disso, as minhas entregas acabaram se tornando medianas. E tendo essa noção que Ram Charan traz com a mentalidade empreendedora, eu entendi aquele conceito de dizer não, ou melhor dizendo, o que vai contribuir para que eu entregue de fato, o que vai contribuir para que eu entregue o meu objetivo e o que não vai contribuir para que eu entregue o meu objetivo. E Charan ensina um jeito muito interessante de fazer essa organização por ordem de prioridades, que é estruturando uma agenda com base no que você tem de prioridades no dia. Por exemplo, você vai pegar uma tarefa e vai estabelecer um alto índice de prioridade, pois essa tarefa, ela de fato vai contribuir para o seu objetivo final. E se restar algum tempo, é para as demais tarefas. É para engajar em uma nova atividade, é para estar fazendo aquela atividade extra ou ajudando em si, em outras tarefas. E com isso em mente, com esse intuito de organização, vamos entender por que é tão importante ter essa priorização. Eu gostaria de levantar o seguinte questionamento. Vocês já se perguntaram o que aconteceria, qual o impacto de uma entrega mediana, independente do setor, uma entrega mediana, individual, de cada um, independente do seu setor? Já se fizeram essa pergunta? Eu sei hoje que se eu tiver uma entrega mediana, eu vou acabar impactando diretamente no caixa, uma vez que, se não for trazido de volta ao giro de caixa, aquele dinheiro dos inadimplentes, a empresa não vai poder realocar esse valor em projetos internos. Mas e aí? E se o comercial fizer uma entrega mediana? E se o marketing fizer uma entrega mediana? Qual a consequência disso diretamente para a empresa? E é com esse conceito, partindo do intuito de que vocês entenderam essa prioridade, que eu levantaria o seguinte questionamento. Como é que eu vou saber o que priorizar? Como é que eu vou saber quais tarefas executar a caminho do meu objetivo? Isso tudo nós conseguimos através de uma comunicação efetiva. E o que seria essa comunicação efetiva? A comunicação efetiva é uma habilidade, segundo Charan, dos grandes líderes, que basicamente é transmitir informações de maneira fácil e palpável para qualquer ouvinte. Charan compara os grandes líderes como aqueles professores do ensino médio que tinham a difícil tarefa de ensinar aquelas matérias mais complexas. E eles conseguiam fazer isso de uma maneira excelente. Eles conseguiam fazer com que você entrasse na aula, uma aula de física, por exemplo. Você entraria naquela aula e o professor conseguiria te passar essa matéria de uma forma com que você saísse daquela mesma aula, sendo assim, nossa, que matéria fácil, que matéria gostosa, eu consigo fazer uma prova, consigo executar uma atividade de forma tranquila. Tal passo que Charan compara os maus líderes, os líderes que não detêm a habilidade dessa comunicação efetiva, com os maus professores. Aqueles professores que você entrava na aula, o professor dava todo aquele horário de aula extenso e você saía daquela aula tão instruído quanto você entrou naquela mesma aula. Mas como que ficaria isso na nossa prática aqui da EasyJur? Bom, vamos imaginar que o Vinícius peça para algum de nós buscar uma caneta no carro dele. Ele teve uma comunicação clara, certo? Ele falou o que ele queria. Mas essa comunicação foi efetiva? Não, essa comunicação não foi efetiva. Porque eu não sei qual que é o carro do Vinícius, eu não sei aonde que o carro do Vinícius está, e eu não sei como que é essa caneta que ele quer que eu traga. E a comunicação efetiva, ela deve ser capaz de me fornecer informações suficientes para que eu trace um plano de ação efetivo, onde eu vou saber o que priorizar
e qual caminho eu devo seguir para atingir o meu objetivo. Partindo desse preceito de que houve uma comunicação efetiva, vocês concordam comigo que eu conseguiria trazer essa caneta de uma maneira muito mais rápida? Eu encontraria e traria essa caneta de uma maneira muito mais rápida? Exatamente. Só que ainda cabe dizer que essa comunicação efetiva ela não diz respeito só aos líderes. Ela diz respeito a todas as equipes. A comunicação efetiva ela deve ser praticada, estimulada em toda a empresa. Um exemplo prático é uma reunião de alinhamento que nós tivemos referente ao operações jurídicas, onde nós conseguimos traçar ali tudo que deveria ser corrigido, as tarefas que deveriam ser executadas. E nós conseguimos ali, antes de que seja lançado o produto, antes de entregar efetivamente o produto para o cliente, aparar algumas arestas pendentes. Agora eu pergunto, e se nós não tivéssemos feito essa reunião? Vocês sabem me dizer o provável resultado disso? Bom, muito provavelmente nós teríamos alguns problemas que teriam sido facilmente evitados, partindo da comunicação efetiva. Digo mais, para corrigir esses problemas, seria como trocar o pneu do carro andando. Beleza, agora, encerrando essa etapa, onde nós entendemos o conceito de priorização, o conceito de comunicação efetiva, vamos para o nosso pilar primordial. Aliás, o pilar primordial de todos os negócios, que é foco no cliente. Entender metodologias ágeis, como ter uma comunicação efetiva e ser o melhor tecnicamente na sua função, acaba se tornando raso, uma vez que você não conhece o seu público, você não tem o mínimo conhecimento do seu cliente. Como que isso seria na prática nossa aqui da Exigir? Como que é conhecer o cliente? Nós hoje temos um exemplo muito nítido. Aliás, a gente tem vários, mas eu vou citar um que para mim é muito expressivo, que é a nossa implantação. A implantação, ela tem como roteiro traçar todas as necessidades do escritório, todo o fluxo de tarefas do escritório, de maneira a produzir uma aula que vai mostrar o valor da nossa ferramenta no dia a dia do cliente, e vai agregar para esse cliente aquele valor e montando essa aula, entregando essa aula, através dos questionamentos e informações extraídas ali, elas vão ter informações suficientes para saber quais as necessidades que vão surgindo das novas demandas dos clientes, fazendo com que nós possamos nos manter sempre atualizados, corrigindo os possíveis problemas que vão surgindo, consequentemente, mantendo o nosso negócio no topo do segmento. Mas isso não diz respeito só à implantação. Isso diz respeito a todas as equipes dentro da empresa, mesmo aquelas que têm um contato indireto. Por exemplo, vamos dizer que vamos pensar no nosso time de desenvolvimento. A implantação captou a informação. Nosso time de desenvolvimento ele conhece o nosso cliente, ele tem um conhecimento das necessidades do cliente, quem é o nosso público. A implantação fez a captação de uma demanda que surgiu ali, de alguma novidade que precisa ser colocada na nossa ferramenta. Eles vão trazer para a nossa equipe de desenvolvimento e, conhecendo o cliente, a equipe de desenvolvimento vai conseguir transcrever aquela necessidade numa funcionalidade prática. E com isso, eu trago para vocês como, mesmo uma conexão indireta com o cliente, pode ter um reflexo muito grande na qualidade e no engajamento do nosso produto. Bom, e com isso, nós encerramos os 3 pilares principais. Eu trouxe para vocês aqui definir prioridades, que seria, basicamente, entender quais tarefas e ter com clareza o meu objetivo, priorizar as tarefas que vão me levar até o objetivo principal. De que forma?
definindo ali na sua agenda, por exemplo. E no mais, nós aprendemos também a importância da comunicação efetiva e como ela, na prática, pode otimizar e aumentar a qualidade das entregas. Isso em um nível de liderança até as equipes. Por exemplo, falamos também do nosso ponto principal, que é o foco no cliente. Entendemos a importância e o impacto que tem conhecer o nosso cliente, diretamente ou indiretamente, para aquelas equipes que não têm contato ali de linha de frente com o cliente. E com isso, eu gostaria de encerrar demonstrando, eu já demonstrei, eu gostaria de encerrar trazendo essa reflexão para vocês, de que esses são os pontos necessários para que nós consigamos construir aquela mentalidade empreendedora e conseguir também ter um crescimento pessoal e profissional de maneira individual e coletiva como um todo na empresa. E com isso, eu espero ter agregado no conhecimento de todos, trazendo esses insights que faltaram na última apresentação. Eu gostaria de agradecer. Uma boa tarde. Parabéns, Guilherme. Obrigado. Como eu havia falado, né, no começo, nós vamos abrir para 3 perguntas, tá? Quem já tiver as perguntas pode levantar a mão, pode começar. Eu achei interessante essa apresentação também, a analogia que isso faz com uma empresa, e não ficou muito claro, pelo menos para mim, a parte de como definir melhor as suas prioridades. Eu queria que você desse um exemplo disso dentro de uma grande empresa, para a pessoa que quer crescer lá dentro, no caso. Vou te dar um exemplo hoje aqui com relação a mim. Eu tinha essa meta, como eu exemplifiquei, eu tinha esse objetivo, como eu exemplifiquei, que era a inadimplência, a redução da inadimplência. Só que foram surgindo várias atividades que eu achava interessante e eu queria abraçar tudo ao mesmo tempo. Eu queria entender como que funcionava ali as demandas do CS, eu queria entender como é que funcionava a equipe de vendas, eu queria entender como é que a gente podia lançar automações, enquanto que eu acabei deixando secundário o meu objetivo principal. E isso foi acarretando com as minhas entregas medianas. E entendendo esse conceito de que eu devo priorizar as tarefas que vão me levar de fato ao meu objetivo final, eu consegui corrigir essa trajetória. Esse é um exemplo de priorização. Agora, um exemplo técnico de como é que você pode priorizar. Sharon, ele traz o exemplo das agendas. De você estipular uma agenda por ordem de prioridade é uma forma técnica de você conseguir definir essa prioridade no seu dia a dia. Opa! Bem, parabéns pela sua apresentação. Obrigado. Muito boa, você trouxe ali insights diferentes, né, a respeito do livro. Minha pergunta é relativa à parte da transmissão das ideias ali, a diferença de clareza e efetivo. Se eu entendi bem, uma comunicação clara é aquilo que você entende o que a pessoa fala, e uma comunicação efetiva seria aquilo... mas quando é efetivo é aquilo que você entende e mesmo assim você tem as coordenadas para fazer, seria isso? A comunicação clara é a pessoa conseguir... por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. O seu professor de geografia, ele vai chegar, ele vai te demonstrar o mapa. Ó, esse aqui é o mapa do Brasil, aí tem esse estado, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Você sabe que aquele ali é o mapa do Brasil. Só que ele vai ter um nível de complexidade na fala dele, ou ele não vai conseguir te transcrever o que é cada um daqueles pontos que está ali dentro do mapa. É só um exemplo chulo mesmo. De cada um daqueles pontos que está ali no mapa, vai chegar na hora de você executar a prova, ele vai te dar o mapa do Brasil, você vai conseguir executar a prova? Você não tem o conhecimento daquele conteúdo. O que tem? Quais são aqueles pontos dentro do mapa? Você não vai conseguir executar aquela prova. E a informação efetiva, ela é capaz de te trazer esses dados necessários
para que você tenha um domínio daquele conteúdo, um domínio mínimo daquele conteúdo, para você poder traçar, uma linha de estudo ou uma linha de execução, passando para o ramo mais trabalhista da coisa, onde você vai conseguir ter uma boa entrega. Entendeu a lógica da diferença uma e outra? Mais ou menos. Não deu para pegar ali o insight mesmo da troca. A comunicação efetiva, a comunicação clara, basicamente, você só tem a noção, uma noção macro da coisa. E a comunicação efetiva te faz com que você tenha o domínio de todo aquele conteúdo. Entendeu? Entendi. Tipo, um macro, um geral e um específico. Isso. Valeu. Mais alguém? Alguma pergunta? Ô, Guilherme, eu queria parabenizar essa apresentação, né? Você trazendo ali outros insights, exemplos dentro da empresa, fica mais claro para a gente. O problema, você deu ali um exemplo na questão do desenvolvimento do foco do cliente. Eu queria saber se você tem alguma dica e tal, se é possível a gente conhecer o cliente, porque a gente não faz reunião com o cliente, a gente não tem comunicação com o cliente. Desculpa, Luiz, não estou escutando. A gente não tem comunicação com o cliente, não tem reunião com o cliente. Como que a gente pode conhecer o cliente sem nem mesmo ver ele? Através da comunicação efetiva, no nível de equipes. É você tendo a comunicação, tanto pelo interesse pessoal, quanto por alguma atividade organizacional dentro da empresa, mas vamos falar mais aí de um nível pessoal. É você, através da comunicação efetiva, tendo contato ali com os demais setores, se interessando por entender um pouco mais do ponto de vista do pessoal que está na linha de frente, ou mesmo pesquisar por vontade própria ali quem é esse nicho que você atende, com quem você trabalha. É basicamente isso. Seria uma dica que eu dou para as pessoas ali que têm um contato indireto com o cliente, vamos dizer assim. Então, vamos encerrar agora a parte das perguntas, né? Como eu havia falado, a gente vai limitar as perguntas, né, a 3 dúvidas. Quem tiver mais dúvidas, quiser conversar mais com o Guilherme, né, a respeito da apresentação dele, parabéns, Guilherme. Obrigado. Né, após o evento, vocês fiquem à vontade. E antes de iniciarmos a segunda palestra do dia, quero pedir que todos respondam a nossa pesquisa de satisfação sobre os nossos treinamentos. Essa pesquisa nos ajuda a melhorar e aperfeiçoar cada vez mais as nossas apresentações, ok? Então, bora lá. Agradeço, Guilherme. Obrigado. Agora a pesquisa? Já está lá, nós somos muito eficientes. Já está lá, Lidiane. Já está. Responder pelo dia ou pela apresentação cada uma das apresentações? Cada uma das apresentações. Tem duas pesquisas. Tem 2 pesquisas. Comunicação Temos eficiente. 2 pesquisas. Vocês podem lá no Discord, já está lá a pesquisa, tá? Tá separadinho, vocês vão fazer vão preencher lá sobre a palestra do Guilherme e posteriormente sobre a palestra do Vinícius. Até amanhã. Ok? Então, vamos responder. Não, às 18 horas, horário comercial de Brasília. Ok? Então, a respeito também da pesquisa, um outro recado. Essas mudanças que estamos fazendo nos treinamentos inclui também o nosso início pontual às 17 horas, tá? Então, eu gostaria de pedir para que todos chegassem no horário, em respeito à pessoa que vai apresentar, tá? E para até não distrair a pessoa que está aqui em cima, ok? Bora lá. Aprender sobre os conceitos da humanologia e a sua relação com a liderança. Se der conta de pendurar o negócio aqui, não vai... É o que vamos aprender com o nosso CEO, Vinícius Marques. Uhul! Cadê o passador aqui? Gente, acabei de preparar essa apresentação aqui em 3 minutos, tá? Não, brincadeira. E aí, galera? 65 páginas? Bom,
É 30 minutos aqui, apresentação e pergunta, Getno? Então eu tenho que apresentar e responder as perguntas em 30 minutos. Eu não sou muito bom nesses tempos aí não, velho. Já estou avisando antes. Mas enfim, galera, primeiro aí, boa tarde a todos. Queria parabenizar o Guilherme aí também pela apresentação dele, por vir trazendo no segundo time aí, uma apresentação um pouco mais estruturada, um pouco mais preparada. Bacana, parabéns, Guilherme. Mas vamos lá. Vocês devem estar perguntando, por que eu resolvi trazer uma apresentação, falar com vocês? Esse negócio é muito forte aqui na minha cara, eu não estou vendo o povo, não. Tá muito ruim. Não, esse aqui que tá forte, ó. Aí. Tá ruim, eu não tô vendo. Liga a luz aí, mano. Tá ruim? Tá bom não. Ih, não. Não vê vocês, hein? Eu venho cá por causa de vocês, não vou ver vocês. Então vocês devem estar se perguntando, por que a gente resolveu trazer um tema sobre liderança, sendo que agora a gente tem só 2 líderes no time? Quem sabe responder? Liderança é um tema que você está trabalhando muito com a gente durante esses últimos tempos. Então, ainda que você tenha mencionado que tenha 2 líderes, né, atualmente, você quer desenvolver isso na sua equipe. Então, tanto a humanologia, que vai trazer para nós, né, a forma de ter empatia e entender as situações, a liderança situacional também trabalha dessa forma. São dois temas interligados. Bom, eu acho que principalmente porque cada pessoa vai ter uma iniciativa, então todo mundo vai acabar sendo PO de alguma coisa, então vai ter que ter um pouco desse comportamento de liderança, né? Assim como a Gabriela falou, né? Existem tipos de líder, vai depender da situação, do time, de como que vai estar sendo executado, às vezes tem que marcar mais ritmo, então eu acho que vai ser uma coisa que vai agregar bastante aí, principalmente por conta dessas iniciativas. Sei. Vai falar, Dani? Isso aí. Tá tudo certo, é tudo isso aí que vocês falaram, né? Mas tem alguns de vocês que não possuem nenhuma iniciativa e não são POs, por exemplo. E mesmo assim, quantos líderes nós temos aqui? Quem aqui é líder? Levanta a mão. Todo mundo é líder de si mesmo. Você não é líder não, escudeiro? Quem que governa a sua vida? É um carro desgovernado? Tenho dúvidas. Todo mundo, em alguma medida, em alguma intensidade, em alguma situação, ele é líder. Todos nós. Se a gente pegar 10 de vocês aqui, colocar numa sala e colocar um projeto, naturalmente vai ter alguém que vai se posicionar como líder. Se nesse mesmo grupo, essas 10 pessoas, eu tiro uma pessoa, ficam 9, naturalmente vai ter um outro que vai se posicionar como líder. Se eu tirar os 9 e ficar um, vai ser líder dele mesmo. Então a liderança não é um lugar que te colocam lá. Liderança é uma atitude. Liderança é um comportamento. É uma soft skill. Então, hoje, por que eu quis trazer isso aqui para vocês? Apresentar um pouco mais sobre as competências da liderança, sobre como desenvolver essas lideranças, sobre discutir um pouquinho do conceito, né, da humanologia, da liderança situacional e apresentar, né, como que a gente pode se apropriar dessa liderança na equipe. Muitos dos líderes que a gente teve aqui, que já não estão mais conosco, seja numa liderança mais estratégica ou no nível tático, em todos os níveis, que tinha uma posição de liderança oficialmente falando, eles tiveram muito problema, muita dificuldade com essa palavrinha aqui, ó. Apropriar-se da liderança. O que é se apropriar da liderança? Como eu disse, líder não é um lugar que alguém te coloca lá. Ela é uma atitude, ela é um comportamento. E está ligada diretamente com essa habilidade de se apropriar dessa liderança. E aproveitar para explicar para vocês como é que pode se utilizar uma técnica para aprender esse comportamento, essa atitude de liderança. E é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje.
Então, qual que é a importância, o que é a humanologia na liderança? Um bom líder, em primeiro lugar, ele precisa entender de pessoas. Ele precisa entender de quais são os desejos, os anseios das pessoas, a linha de comunicação, o perfil, tem as personalidades das pessoas. Tem gente que é fleumático, tem gente que é sanguíneo, colérico, né? Tem 4 principais personalidades. E cada uma dessas personalidades, ela funciona de uma maneira diferente. Você não entende o perfil das pessoas que você está ali num time, que você está liderando, inclusive o seu próprio perfil, sua própria personalidade, não tem como você liderar um time com eficiência, com alta performance. Você não conhece sobre pessoas, né? Então, a humanologia, ela traz aqui a proposta de começar a trabalhar o conhecimento do ser humano, das suas personalidades, das suas emoções, como ele se comunica, como ele se comporta no ambiente. Por isso que a gente tem pessoas mais extrovertidas, mais expansivas, a gente tem pessoas mais tímidas, menos expansivas, por exemplo. Você tem uma pessoa mais comunicativa, você tem um outro que é mais analítico. Então, entender isso, entender esses perfis, essas personalidades, essas skills, essas predisposições, ajuda muito o líder a entender do time dele, das pessoas, e como alocar as pessoas diante de iniciativas, de projetos, e com funções nesses projetos, dentro de um desafio, de uma missão ali, que faça sentido com a sua personalidade, que faça sentido com as suas habilidades mais naturais. Não que um analítico não possa desenvolver, por exemplo, a habilidade de comunicação. Uma coisa não exclui a outra, mas é muito mais produtivo desenvolver o perfil do profissional a partir das habilidades já naturais dele, né? Então, tem uma simetria muito maior. E também de lidar com as emoções, né? Tá ali, né? Como que lidar com as emoções? Com as suas próprias emoções enquanto líder e com as emoções das pessoas. E a forma de sentimento, porque cada personalidade, ela tem o que acontece de fora no mundo, aquilo gera um sentimento na pessoa, e o significado que ela dá para aquele sentimento de acordo com a vivência de mundo dela vai startar determinadas emoções. E essas emoções vão desenvolver ali comportamentos fisiológicos, conscientes e inconscientes. Por que tem gente que vai falar em público da sudorese, da diarreia, solta o intestino, começa a suar frio? Isso aí é o quê? Ela tem um sentimento diante do mundo que aciona o sistema de crenças dela, que é a experiência de mundo que ela tem, o significado que ela dá para aquele sentimento, e aciona as emoções e as ações dessa pessoa. Como eu disse, algumas conscientes, outras inconscientes, voluntárias e involuntárias. E essa humanologia é o poder, a habilidade de conhecer do ser humano e poder influenciar, a partir da liderança, os seus liderados. Então, para isso, o primeiro passo é conhecer de pessoas, é entender de pessoas. E aqui eu trago também, não está aqui exatamente no slide, mas tem um conceito que chama pirâmide de Maslow. A gente fala, todo mundo, quando a gente fala em igualdade, a gente está falando que a gente vai dar para as pessoas tudo igual, certo? Mas isso não funciona. Eu vou muito mais para o princípio, o conceito de equidade. Então, cada um vai vai querer coisas diferentes, a depender do seu estágio de vida, por exemplo, dos seus desejos e necessidades, a partir da pirâmide de Maslow. Quando você vai para um indivíduo, na base da pirâmide de Maslow, as necessidades e desejos dele é de sobrevivência, é de conseguir pagar a grana, eu trazendo isso para o lado profissional, obviamente, vai ter grana para pagar o boleto da água, da conta de internet, da compra do mês, do combustível do carro. É isso, ele quer sobreviver. Essa é o desejo, a necessidade base na pirâmide de Maslow. A hora que ele conseguiu isso, ele vai para o próximo nível. O próximo nível é aquele que ele quer começar a ter reconhecimento profissional, ele quer ter uma promoção, ele quer continuar crescendo. Depois vai para um próximo nível. No próximo nível, ele vai ter ali, querer um lugar de destaque, ele vai querer fazer as coisas
muito além do que só do dinheiro, porque ele já preencheu alguns desejos e necessidades fundamentais na base da pirâmide, e assim sucessivamente. Conhecer sobre isso é muito importante para o líder, porque a mesma coisa que talvez influencie o Pedro, de acordo com o momento de vida dele, as necessidades e os desejos dele, naturalmente pode ser invariavelmente diferente do Douglas, por exemplo. Pode ser que ele esteja numa fase da pirâmide, num estágio da pirâmide diferente. Pode ser que, por exemplo, você pega o João. O João vai casar, né, João? Eu vou. Pois é. Aí você pega um cara que acabou de sair, está na faculdade, estudando, mora com o pai e com a mãe lá, por exemplo. Ele vai estar num estágio da pirâmide geralmente diferente do estágio da pirâmide de Maslow que o João vai estar. Então, os desejos e necessidades do João nesse momento agora é do cara que mora, pessoa que mora com a mãe, tá no início da faculdade, por exemplo, tem ali 18, 19, 20 anos, por exemplo, entendeu? Ele vai ter outras necessidades, outros desejos, compreende? E para o líder entender isso é fundamental para ele conseguir trazer gatilhos que estimulam a motivação do profissional, a motivação da pessoa. Ninguém motiva ninguém. É possível com que a gente dê estímulos externos para que a pessoa se motive. Não existe eu motivar alguém, alguém me motivar. O que existe é você trazer estímulos e a pessoa se motivar ou não. Né? Então, não exige. O que existe é a automotivação. Então, trazendo isso para dentro da humanologia, é uma ferramenta muito valiosa, muito importante para desenvolver as habilidades de influenciar as pessoas, de trazer para as pessoas ali o que elas desejam, o que elas precisam, de acordo com a sua personalidade, de acordo com o seu momento de vida, de acordo com a sua estrutura ali, onde que ela está na pirâmide de Maslow, por exemplo, né? Então, conhecer de pessoas é fundamental. Então, quando a gente fala de humanologia para liderança, a gente está falando sobre isso. Para poder liderar bem um time de alta performance, é necessário que você conheça o seu time e os seus desejos, a linha de comunicação e a personalidade de cada agente, de cada pessoa que está ali dentro constituindo aquele time. Né? Então, por isso que é muito importante conhecer de pessoas para liderar. Certo? E avançando um pouquinho, o líder, ele precisa ter autoconsciência. Ele precisa desenvolver essa habilidade de empatia e autoconsciência para que ele consiga fazer uma asepsia todos os dias. Uma autoasepsia todos os dias. O que é isso? Quem sabe o que é autoasepsia? Pedro fez na careta aqui, eu já vi. Ele não entendeu o que eu falei. Oi? Mais ou menos uma limpeza. Essa autoasepsia você, ao final de cada um dos seus dias, você parar e analisar. Qual foi que você fez na primeira hora do dia? O que deu certo no seu dia? O que não deu muito certo? E aí, fazer uma autoasepsia de maneira mais consciente. Que às vezes as coisas vão estar dando certo e você continua fazendo tudo do mesmo jeito. Se você não para fazer essa autoasepsia, você nunca vai atingir a autoconsciência. Essa autoasepsia é o exercício que desenvolve para você chegar à autoconsciência. Daquilo que está dando certo e do que não está dando certo. Compreende? Por exemplo, a gente tem lá uma apresentação para fazer para um cliente lá no comercial. E aí lá no comercial a gente tem um SDR, tem um closer, por exemplo. Antes tinha até o BDR, entendeu? Por que o BDR faz um trabalho de backstage, de back-end, que é muito administrativo? Geralmente é uma pessoa mais analítica, uma pessoa menos comunicativa e tem que ser uma pessoa um pouco mais executora. Ela tem que ser basicamente, predominantemente analítica e executora. Agora, se eu pego esse perfil e coloco para ser um closer, qual é a chance disso dar certo rapidamente? Vai ter que ter um investimento de energia e tempo muito grande, entendeu? Então, se eu conheço isso daqui, às vezes não está dando certo alguém que está lá como closer, porque o perfil dele, as habilidades dele, naturais, sobretudo, não é propícia para desenvolver aquela atividade. Então, eu preciso entender isso. Então, essa asepsia diária permite com que a gente adquira mais autoconsciência de entender. Se eu estou colocando as pessoas
certas para fazer as atividades certas. Ok? E por que a liderança situacional ela vai envolver tudo isso? Vai envolver você entender a situação de cada indivíduo, o perfil de cada indivíduo dentro do seu time e o teu próprio perfil. Porque, geralmente, o líder, assim como seus liderados, ele tem uma personalidade predominante. Muitas das vezes acaba tendo alguns comportamentos, algumas atitudes de outras personalidades, mas cada pessoa ela tem uma única personalidade, ou fleumática, ou colérica, ou sanguíneo, enfim. Okay? Então, se o líder ele conhece a sua própria personalidade, ele consegue, a partir disso, entender qual estilo de liderança é o predominante dele, naturalmente falando, e começar a desenvolver outros estilos de liderança, outras formas de liderar. Então, a forma que eu lidero o time de marketing é ligeiramente diferente da forma que eu lidero o time de onboard. As pessoas no time de onboard são diferentes, são estágios diferentes, estão dentro da empresa, dentro do negócio, são tipo de trabalho diferente, é muito comunicativo no dia a dia com o cliente. Já o pessoal da migração, não. Entretanto, eles estão agora desenvolvendo um pouco mais a habilidade de comunicação, fazendo call com os clientes, por exemplo, para alinhar as migrações. É extremamente difícil para eles, entendeu? Só que eles fazem isso junto com quem? Com as consultoras da implantação. Eles não fazem sozinhos. A proposta é que eles façam junto, exatamente porque não é uma habilidade tão natural deles. E a consultora, que tem um pouco mais de habilidade de comunicação, está ali para apoiar e desenvolver isso, até que eles consigam adquirir musculatura para realizar uma reunião sozinhos, por exemplo, entendeu? Então, entendendo o perfil do time, o contexto do projeto, o contexto do perfil da atividade que vai ser executada, eu consigo transitar com estilos de liderança diferentes, de acordo com a situação, de acordo com o tamanho do time, de acordo com a maturidade do time, de acordo com o tipo de trabalho do time, de acordo com as atividades, os projetos, as iniciativas que tem dentro de cada área. Agora, por exemplo, eu estou assumindo o time de produto. E no time de produto está com outro estágio. São outras pessoas, são outros estilos e personalidades de pessoas. O desafio é outro, é completamente diferente. Não adianta eu querer liderar lá no time de produto, sendo exatamente o mesmo estilo de liderança que eu lidero o time de marketing ou que eu lidero o time de onboard, por exemplo. A hora que eu vou para o time jurídico, que é a Ana Lívia e a Letícia, é diferente. A hora que eu vou ali com a Fran, é diferente. O time é um tamanho diferente. Lá no financeiro é só a Fran. Lá no jurídico é só a Letícia e a Ana Lívia agora, por exemplo, entendeu? E são tipos de atividades diferentes, são o tamanho do time diferente, são projetos e iniciativas diferentes, são velocidades diferentes. Então, entendendo isso, consigo transitar entre estilos de lideranças diferentes. Isso que é a liderança situacional, né? Ela vai permitir com que o líder ele exerça um determinado estilo de liderança de acordo com o contexto, de acordo com a situação. Então, para cada situação, eu tenho uma abordagem de acordo com o contexto, de acordo com aquela situação. Então, só que isso só é possível a partir que eu conheça a minha personalidade, conheço a personalidade das pessoas que eu estou lidando, que são diferentes dentro do mesmo time, e em cada time tende a ser diferente também. Então, a personalidade predominante do time de produto é diferente da personalidade predominante do time de onboard, que é diferente da personalidade predominante do time de marketing. Então, por exemplo, o time de marketing ele é altamente executor e comunicador. Ele é muito pouco planejador. O que eu investi agora no começo do ano lá no time de marketing? Planejamento. Estamos desenvolvendo planejamento. Era um time que tinha uma ideia, saía correndo, executando e no meio do caminho não parava para olhar. Estamos no caminho certo? Então eu tive que desenvolver e aprender a lidar com isso e trazer ferramentas e o estilo de gestão apropriado, de acordo com o contexto.
Então, isso que é a liderança situacional. Ela traz essa flexibilidade de utilizar esses estilos diferentes de acordo com a necessidade. E pode ser que daqui 6 meses, 1 ano, vou ter que exercer um estilo diferente de liderança para o time de marketing, para o time de onboard e assim sucessivamente, entendeu? A maneira que vai mudando a espécie dos desafios, do projeto. Pode ser que entre mais uma ou outra pessoa no time, vai acabar mudando um pouquinho a personalidade predominante do time, por exemplo, né? Então, isso é extremamente importante para conseguir liderar com sucesso. E a liderança situacional, ela tem 3 principais vantagens, né? Que é ajuste ao contexto, um melhor relacionamento com o time e o desenvolvimento da equipe. Então, a forma de liderar, hoje, por exemplo, eu escolho a forma de liderar a partir do tamanho, da quantidade de equipes que eu estou liderando. Vocês podem ver que eu estou mudando a minha agenda e a minha rotina, porque eu tive que pegar um outro time. E para isso, eu vou ter que mudar a forma de liderar ligeiramente cada um dos times, a forma de organizar a minha agenda, a forma de lidar com cada um do time, sem deixar que eu fale e assista cada um individualmente falando, e sem deixar que o time continue sendo uma unidade, que o time continue trabalhando no mesmo rumo, no mesmo caminho. Então, isso é muito importante, ajustar o contexto e continuar tendo um bom relacionamento do time e fazer isso de uma maneira que eu proporcione o desenvolvimento do time. Por quê? Quem já ouviu falar assim, empresário ou dono de empresa aí, por exemplo, falar assim, ninguém faz como eu faço. Se não for eu, ninguém faz igual. Gente, isso é uma falácia. Isso é o cara que fala que não consegue desenvolver outras pessoas. Ele acha que só ele faz certo. Esquece isso. Imagina, se eu fosse querer fazer tudo que vocês fazem e achar que eu sou melhor do que vocês em tudo que vocês fazem. Não existe isso. Já pensou se eu começar a microgerenciar vocês? Tem 20 pessoas debaixo de mim. É humanamente impossível gerenciar mais do que 6, 8 pessoas diretamente com eficiência. Então eu tive que mudar o meu estilo de liderança e ainda considerar que eu promovo um ambiente de desenvolvimento e crescimento para cada um de vocês, pensando individualmente em cada um de vocês. Por isso que agora a gente tem o quê? One-on-one semanal. Tem o weekly, para bater o que aconteceu na semana e o planejamento para a próxima semana. Tem lá os OKRs, lembra que vai ser uma reunião mensal. Vamos voltar com os highlights, já vamos ter highlights já a partir do próximo mês, né? Então vai mudando de acordo com o contexto. Então, o que era há uma semana atrás, já mudou completamente o contexto, compreende? Então isso daqui é extremamente benéfico para o time quando o líder consegue executar essa liderança situacional. Só que também tem algumas principais desvantagens. É extremamente difícil de aplicar isso, porque as pessoas geralmente elas têm uma personalidade, aquela é a predominante, e ela vai querer liderar todo mundo do mesmo jeito. É o que eu até comentei lá no time de desenvolvimento hoje. Para quem só tem no cinto de ferramenta um martelo, tudo é prego. Então não dá, não funciona. Então é extremamente difícil transitar entre estilos de liderança diferentes. Existe mais de 10 estilos de liderança diferentes. Você tem o líder marcador de ritmo, você tem o líder que ele é mais autocrático, você tem o líder que ele é mais democrático, você tem o estilo de liderança que ela é mais inspirador, você tem vários estilos de liderança, né? Então, aplicar diferentes estilos de liderança é extremamente difícil. E pode ser um pouco confuso para a equipe, né? Às vezes tem gente que precisa que você fale o que ela tem que fazer o tempo todo, entendeu? Então é difícil executar isso daqui. Isso pode parecer confuso um pouco para o time, entendeu? Só que hoje, na estrutura que a gente tem, se tiver pessoas dessa maneira aqui, que ela precisa que alguém fale o que ela tem que fazer, não vai funcionar. Só que eu tenho que identificar isso. Ou eu vou ter que desenvolver a pessoa que precisa ter essa necessidade, ou essa pessoa vai ser a pessoa errada. Eu arrisco a falar que é a pessoa errada. Tá? Por quê? Na estrutura que a gente tem hoje, a gente precisa de pessoas que sejam autogerenciáveis, que elas tenham iniciativa. Vocês viram que a gente colocou na cultura, lá na parede?
tem um item lá muito bem destacado lá. Está falando o quê? Seja uma pessoa que não espere que os outros falem o que você tem que fazer. Vá lá, haja, vá para frente. Busque o problema, entendeu? Para ser desenvolvido. Então, isso daqui é uma desvantagem. E, mais uma vez, pode ser muito desafiador para um líder exercer esse estilo de liderança. Pode ser muito estressante, pode ser muito difícil você desenvolver ali estilos comportamentais, habilidades comportamentais para transitar nesses contextos diferentes e aplicar uma liderança adequada a cada um desses contextos. Né? Então, já falei um pouquinho sobre isso, né? Que é muito importante conhecer o time, as habilidades, as personalidades, as motivações individuais de cada uma das pessoas, né? A gente acabou de falar sobre isso. Se manter atualizado sobre as circunstâncias, sobre o que está acontecendo. É uma coisa que eu venho batendo com a Pri. Com a Pri eu vou ter ali 2 reuniões semanais, sem contar as conversas que a gente tem o tempo todo. A Pri e eu, a gente tem que estar muito conectado em comunicação. A gente tem que estar muito up-to-date assim, com o que está acontecendo nas áreas um do outro, entendeu? Para a gente se mover de maneira coordenada. Não adianta a Pri puxar para um lado e eu puxar para o outro, entendeu? Então, isso daqui é muito importante a gente estar atualizado sobre as circunstâncias. Por isso que a gente tem agora algumas reuniões de comitê. Então, nós temos agora 3 reuniões de comitê, tá? No highlight, provavelmente, eu vou anunciar quem são as pessoas do comitê, como é que vai funcionar tudo direitinho. Mas temos um comitê de bugs e pequenas releases, temos um comitê de novos produtos e inovação e teremos um comitê de cultura. Esses são os 3 primeiros comitês que a gente vai começar a implementar, que vão ser reuniões também semanais, que vão acontecer todas as terças-feiras, Pri? Terças-feiras, né, que a gente falou, né? E, mais uma vez, a habilidade de comunicação. Então, assim, um bom líder, ele precisa conseguir se comunicar bem. Se comunicar não é o que o líder fala, é o que o interlocutor entende. Então, isso é extremamente desafiador para o líder, porque se ele exercer o mesmo perfil de comunicação com uma pessoa, você fala a mesma coisa, vai ter para 10 pessoas, uma vai entender o que você falou. As outras 9 não vão entender o que você falou. Então, você vai ter que testar, aplicar, exercitar formas diferentes de comunicação também. Então, isso é extremamente importante, né? E, mais uma vez, né? O caminho para liderar é a coragem. Se você não tiver coragem de lidar com o novo, de lidar com as pessoas, de se colocar à frente, não é se colocar acima das pessoas. Esse que foi um dos grandes problemas, dos grandes erros, que eu vi acontecendo muito com os líderes que a gente teve. Eles se colocavam acima das pessoas, dos seus times, e queriam ser servidos. O líder não é o que se coloca acima, é o que se coloca à frente, é o que vai primeiro, é o que desbrava, vai abrindo o caminho para o time dele passar, né? Então, esse é muito o meu estilo de liderança, entendeu? E por isso eu sou, repito aqui, o que mais erra. Eu sou aqui dentro da empresa a pessoa que mais erra. Mas eu também sou a que mais acerta, porque eu estou disposto a passar pelo erro. Não necessariamente que a gente tem que errar, mas se for necessário errar, a gente tem que assumir esse risco de lidar com o erro para chegar no acerto. Desenvolver a habilidade de fazer boas escolhas, entendeu? Só que para a gente poder fazer boas escolhas, a gente tem que ter a coragem de correr o risco de passar por escolhas ruins, até que você vai adquirindo habilidade, musculatura para começar a tomar escolhas melhores. Então, um líder que ele fica atrás, coloca o time dele lá na frente, fica escondido atrás do time e põe o time para poder tomar as decisões que ele deveria tomar, que não se posiciona, que não toma as decisões, não vai dar certo. E eu vi isso muito acontecendo recentemente, né? Então, assim, um líder corajoso é aquele que tem determinação e resiliência para enfrentar os desafios e tomar decisões difíceis, mesmo diante de incertezas e riscos. Tem incertezas o tempo todo. Um líder, ele tem que conseguir lidar com as incertezas. Você sempre vai ter ali um risco e incerteza diante de alguma decisão que você tem que tomar. Seja a menor decisão que você tiver que tomar, entendeu? Vai ter alguma incerteza, vai ter risco envolvido, né? Então tem que ter a coragem de assumir esses riscos e superar essas incertezas, né? E é capaz de se expor à mudança.
igual lá no time de produto agora, e em todos os times, na verdade, em todos os times. Quantas coisas diferentes a gente está implementando? A gente implementou no time de onboard, desde o final do ano passado a gente está implementando várias mudanças lá e tem dado certo, tem funcionado. Funcionou 100%? Não, mas grande parte das mudanças que a gente trouxe lá começaram a funcionar e já começaram a gerar resultado. Então, o líder ele tem que se expor à mudança. Ele tem que puxar o time para pensar fora da caixa, para se expor a fazer as coisas diferentes, porque a gente precisa buscar resultados diferentes. E o cúmulo da ignorância é continuar fazendo as coisas do mesmo jeito e esperar um resultado diferente, né? Então, tem que se expor à mudança. Só que, quando ele se expõe à mudança, ele precisa assumir a responsabilidade por suas decisões. E isso causa desconforto e rejeição. Vocês acham que todo mundo aqui que eu lidero, todo mundo aqui gosta de mim e aprova o que eu vou tomar de decisão? Lógico que não, mas eu não estou aqui para isso. Quando eu assumo o papel de estar aqui à frente, de estar liderando vocês, eu naturalmente, eu assumi o risco de ser rejeitado, eu assumi o risco de lidar com desconforto o tempo todo. Um líder que ele quer ser queridinho, aceito pelo time e bacaninha, todo mundo goste dele e tal, vai ser um líder que não vai gerar resultado. Vai ser um líder que ele está negligenciando o próprio sucesso da equipe, ele está negligenciando o que as pessoas do time dele precisam para evoluir, para avançar na carreira. E às vezes vai ter alguém lá do time dele que não vai performar e que vai ser mandado embora por conta da negligência do próprio líder, de querer ser querido, de querer ser legalzinho com todo mundo, entendeu? E não fez o que aquele profissional precisava para ele poder avançar para o próximo nível na carreira dele. Então, é negligência, entendeu? Então, um líder tem que ter essa habilidade de lidar com a mudança, de liderar a mudança, de trazer isso com segurança, sabendo que é possível, tem a possibilidade de errar, mas que se errar, tá tudo bem, entendeu? O que não dá é para continuar do mesmo jeito, errando, e esperar um resultado diferente. Isso não acontece, isso não existe, né? Então, falando ainda da liderança, né? Como eu disse, todos nós somos líderes. Todos nós somos líderes em algum nível. Lembra de eu comentar aqui os 5 níveis de liderança, segundo Jim Collins? Primeiro nível de liderança é quando, no que depende exclusivamente de mim, individualmente falando, eu tenho habilidade, principalmente habilidade técnica, para realizar aquele trabalho que eu me proponho, aquele job description que está lá, que é a minha função principal de executar. Depois a gente vai para a liderança nível 2. É um líder é um nível de liderança que ele é contribuinte. Às vezes ele não está como um PO, mas ele consegue trabalhar muito bem em time. Ele consegue, além de fazer o trabalho dele muito bem feito tecnicamente falando, ele começa a ter outras habilidades também que ele vai contribuir para o sucesso geral daquilo que ele está envolvido. Não só com o trabalho dele, individualmente falando. Depois a gente vai para o líder nível 3. Ele já começa a ter alguma gerência. É como são os POs, como é um PMO, por exemplo, né? Então, os POs, eles começam a organizar e gerenciar bem as atividades de um time e manter um desempenho consistente. Não é, um projeto deu muito certo, 10 projetos deu muito ruim. Depois um projeto dá muito certo, depois 3 projetos dá muito ruim. Então, um líder nível 3 ele já começa a ter resultados mais consistentes ao longo do tempo, né? E depois o líder nível 4 é aquela liderança inspiradora, que traz visão para o time, que consegue liderar vários projetos ao mesmo tempo e consegue mobilizar o time a entregar resultados exponenciais, resultados ambiciosos e acima da média. Esse é o líder nível 4. A hora que a gente vai para o líder nível 5, ele é tudo isso que o nível 4 faz. Só que ele tem um fator diferencial. Ele tem uma humildade, que quando as coisas dão certo, não foi porque ele é o líder. As coisas deram certo porque ele colocou o protagonismo no time. O líder nível 5 é aquele que ele sai de cena para dar o protagonismo para o time. Não é que ele não trabalha, não é que ele não faz nada, não é que ele não seja importante. Mas quando as coisas dão certo, ele coloca o time. Porque, vejam, principalmente agora, a Pri e eu, a gente liderando muitas pessoas diretamente, não tem como a gente querer controlar e fazer tudo no operacional. Igual, eu desci muito pro tático, mas eu não estou em absolutamente nada operacional. Nada operacional. Por quê? As coisas chegam ali no tático, o que eu vou fazendo?
Eu vou delegando, delego para lá, delego para cá, delego, e vou acompanhando e vou fazendo as coisas, a engrenagem girar. Eu não pego, né? Não, peraí, deixa eu fazer isso aqui, que você não deu conta. Já pensou se eu vou parar para cada um de vocês que a gente lidera individualmente e falar, não, peraí que eu vou fazer. Não existe, então isso não dá certo. Então o líder nível 5, ele coloca as pessoas em protagonismo, e uma coisa muito interessante no líder nível 5 é o que, trazendo um pouquinho do que o Guilherme trouxe, lembra, o que o CEO quer que vocês saibam? Que o foco é no cliente. E aí tem CEO que fala assim, meu trabalho é focar no cliente. E aí o CEO tem 10 anos que ele não conversa com o cliente. O trabalho do CEO não é focar no cliente. O trabalho do CEO é cuidar das pessoas que cuidam das pessoas que cuidam dos clientes. Esse que é o trabalho do CEO. É cuidar das pessoas. Esse que é o trabalho do gestor. Esse que é o trabalho do líder nível 5. É cuidar das pessoas para que elas entreguem o trabalho com sucesso. Então, o que está dando certo lá no time de onboard, no time de marketing, no time jurídico, em cada um dos times, entendeu? Não é eu que estou fazendo dar certo. É porque eu estou cuidando melhor das pessoas que estão lá. Mas são as pessoas que estão fazendo as coisas melhores. São elas que estão entregando as coisas com mais sucesso. Então, essa é a diferença do líder nível 5 aqui, ok? E isso leva tempo. Você sair do líder nível 1, leva muitos anos. Não é uma habilidade, é igual na musculação. A hora que você começou lá em janeiro, né? Esse ano eu vou ficar fit. Tô top. Vou ficar top. Aí você começou lá, você foi no dia 2, lá na academia, 1 hora. Saiu de lá arrebentado. E olhou no espelho. O que mudou? Aí tem 1 semana que você está indo. A única coisa que você tem mesmo que destaca é só a dor no corpo. Aí você chega em frente ao espelho, você olha lá. O que mudou? Nada. Mudou nada. Se você pega, quanto tempo uma mulher, geralmente, em média, ela leva para, quando ela engravida, para dar à luz? 9 meses. Se você pegar 9 mulheres, elas conseguem dar à luz para uma criança em 1 mês? São coisas que levam tempo. Tem coisas que não adianta você trazer muita gente para fazer a mesma coisa. Não tem como. Então, você desenvolver as habilidades em cada nível desse daqui leva tempo, precisa ter um processo, precisa desenvolver essa musculatura. É como ir na academia. Então, é necessário entender cada um dos níveis de consciência aqui para que se consiga, com o passar do tempo, desenvolver intencionalmente essa musculatura. Por isso você vai na academia, não tem dia que você malha peito, um dia que você malha costa, no outro dia você não malha perna. Perna vocês não gostam muito de malhar, eu sei disso, viu? Mas enfim, cada dia você vai malhar o quê? Um grupo muscular, para você desenvolver a sua musculatura e a força e a resistência igualmente, entendeu? Isso daqui é a mesma coisa. Em cada período, em cada estágio, você vai desenvolvendo habilidades diferentes, grupos musculares dessas habilidades diferentes, ok? E, mais uma vez, né, só passando rapidamente aqui, quais são as competências de um líder forte? Comunicação eficaz, a visão estratégica. O líder ele tem que trazer para o time a visão estratégica, trazer essa segurança e falar, galera, eu sei para onde nós estamos indo, nós estamos indo para cá, e para cá que é o caminho certo. Tem que trazer essa segurança, tem que trazer essa confiança para o time. Um time que não confia no capitão do barco, cara, é um time desgovernado, é um time que não vai funcionar. Então o líder ele tem que trazer essa segurança, ele tem que trazer essa confiança para o time. E ter essa resiliência. Resiliência não é estar aqui, um poste aqui, o carro aqui, e eu bato e volto. Eu bato e volto. A resiliência é o quê? Eu bati, faço a curva e continuo. Isso que é ser a resiliência. É fazer as coisas diferentes sem perder no objetivo. Eu tento coisas diferentes, mas meu objetivo é o mesmo. Eu não desisto do objetivo. Eu desisto da forma que eu estou escolhendo, que às vezes não está dando certo, para alcançar o objetivo. Mas eu não mudo o objetivo. E depois a empatia, né? Que é a capacidade de se colocar no lugar lá do seu liderado, das pessoas, né? E eu acho que uma das principais é a inteligência social. Imagina, lembra que eu falei que o líder tem que ser forte, tem que ser resiliente, ele tem que ter coragem, ser corajoso, obstinado, né? Mas ninguém está falando sobre as emoções e a pressão que um líder sofre. A gente tem que lidar com isso no dia a dia.
E além dele lidar com as próprias emoções, com a própria pressão que ele sofre, ele tem que lidar com as emoções das outras pessoas. E, com isso, ele precisa conciliar as suas próprias emoções com as emoções das pessoas, às vezes com as emoções do seu time, dos outros times, dos outros líderes, do cliente, com todo mundo. Com todo mundo. E desenvolver isso daqui, gerenciar as suas próprias emoções e lidar com as emoções do outro em busca de resolver os conflitos, de criar relacionamentos duradouros, relacionamentos fortes, entendeu? Relacionamentos saudáveis por meio de um trabalho colaborativo. Ok? Então, escutar ativamente, sem celular. Então, você vai escutar alguém, você vai para uma reunião, deixa o celular virado com a tela para baixo. De preferência, não ponha nem o celular em cima da mesa. Você vai fazer um one-on-one, por exemplo, deixa o celular quietinho ali, deixa do lado ali, concentra naquilo que está sendo feito. Né? Ser claro, objetivo e evitar a prolixidade, né? Boa comunicação, né? Quem escreve um textão de 2 páginas para perguntar se está tudo bem. Faz sentido. Tem que ser mais objetivo. Uma comunicação eficiente é aquela que, em poucas palavras, você fala o que você quer que o seu interlocutor entenda, com poucas palavras. E usar uma linguagem corporal positiva. Veja, lembra quando eu falei que se tiver 10 pessoas que chegam num local, naturalmente vai ter um líder? Essa linguagem corporal aqui, ela é extremamente influente para isso. A hora que você chega num ambiente, a roupa que a pessoa está vestindo, o tom de voz que a pessoa utiliza, a postura dela, peito para frente, ombros eretos. Isso daqui é a postura de um líder. Agora você pega uma pessoa que entra no lugar assim, ó, desse jeito. Você nem percebe a pessoa entrar. Nossa, você está aqui. Você nem percebe a pessoa entrar. Agora, essa força física, entendeu? Isso é extremamente importante para exercer a liderança. Eu vejo isso claramente na Pri. A Pri, com o passar dos anos, ela foi mudando completamente o vestimento dela, o tom de voz dela, o posicionamento dela, a postura dela. E ela foi se apropriando da liderança. Fechando tudo isso, é isso que é se apropriar da liderança. E manter uma comunicação aberta e franca. Sem mimimi, gente, mas com respeito. Tem que conseguir, o líder ele precisa conversar com seus liderados e tocar naqueles assuntos que são desconfortáveis. Tocar em assuntos que são delicados, tocar em assuntos que são difíceis de tocar. E sem mimimi. Tem coisa que não tem jeito, muito jeito de você falar de uma maneira legalzinha, entendeu? Você vai ter que falar o que você tem que falar. Sempre com respeito. Não pode desrespeitar as pessoas para se comunicar. Então, isso daqui no líder é extremamente importante. Por isso, assim, eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, melhorando um pouco mais a minha comunicação. Eu tinha uma comunicação muito agressiva. Ela era muito violenta, a minha comunicação. E eu fui desenvolvendo isso daí ao longo do tempo, entendeu? Para que eu consiga falar o que eu preciso falar e manter o respeito para com o meu interlocutor, para aquela pessoa que eu estou falando com ela, né? Para criar essa empatia, criar esse rapport. E liderar pelo exemplo. É agir de maneira coerente com seus valores, de acordo, congruente com o que você fala. Adianta, já pensou? Eu chego lá na Pri, na reunião de sexta-feira, eu falo, nossa, mas meu time é ruim demais, Pri. Meu time é muito ruim. Aí eu chego lá pro time, meu time não entende do produto, Pri. Meu time não estuda, só sabe de sintaxe, só sabe desenvolver código. E aí eu chego lá no meu time de produto e falo assim, não, vocês é fera, vocês é bom e tal. Faz algum sentido? Não faz sentido. Então, agir de maneira coerente. Falar de acordo com o que você age, agir de acordo com o que você fala. Tem que ter essa coerência, tem que ser congruente, né? E os membros da equipe veem que o líder está agindo de forma coerente e com seus valores, com seus princípios, são mais propensos a acreditar e se manterem motivados. Uma das coisas que eu mais peguei agora no time de produto, eu cheguei lá, estava parecendo um bando de morto. Por quê? Estava desmotivado. Estava completamente desmotivado. Mudou a energia deles lá em 2 semanas. Mudou tudo. Está tudo diferente. Eles estão o quê? Oxigenando. Coisas novas, ideias novas, novas formas de trabalhar. Eu estou investindo tempo neles. Isso que precisa. Óbvio. Tem coisas para melhorar? Tem.
Aí é onde que eu vou desenvolver o quê? Comunicação, sem mimimi, mas com respeito. Então, eu como líder, eu vou ter que dar o direcionamento para os times. Vai ter situação que vai ter gente que não vai concordar com o direcionamento que eu dei. Mas a gente precisa aplicar uma coisa que chama Commitment Agreement. O que é isso? Vamos concordar em discordar. Mas se nós temos um objetivo, por mais que o caminho que eu escolhi enquanto líder, de trilhar aquele objetivo, não é o que o indivíduo, alguém do time ali, ou o time inteiro não concordou, ele tem que fazer de tudo para que aquele caminho que eu escolhi dê certo, porque o objetivo do time é o mesmo. Então isso é muito importante. Por isso que eu vejo muita gente no time sabotando o objetivo principal, só porque ele não concordou com o líder, não concordou com o caminho que foi trilhado, foi escolhido, entendeu? Não importa. Importa o objetivo. O objetivo que nós escolhemos é o mesmo, não tem problema. Vamos nesse caminho. Se não der certo, aí beleza. Aí nós vamos tentar o seu caminho, que é como segunda opção. Então isso é muito importante. Ok? E agora aqui, rapidamente, eu quero falar aqui do Self-Explanation, que eu já até compartilhei um material com vocês, que é a forma de você aprender. Como é que a gente pega, sai aqui agora, desse treinamento, e eu aplico, eu começo a aplicar aquilo que a gente estudou agora. Vocês viram lá que tem um e-book, é um e-book bem mais completo, falando de tudo isso aqui que eu trouxe. Então vocês podem, inclusive, aplicar o Self-Explanation. Tem algumas questões aqui que são fundamentais para aplicar o Self-Explanation, que é o quê? Elaborar uma autoexplicação sobre o conteúdo estudado. Você vai escrever, como se você estivesse falando para você mesmo sobre tudo isso daqui que você aprendeu. Você vai chegar lá, vai fazer um resuminho, uma síntese, explicar para você mesmo. Escrevendo mesmo. Pode ser no caderno, pode ser num bloco de notas, pode ser no Notion, no Word, whatever. Mas escreva para si mesmo. Treinamento, potências da casa, Easy Jur, o que o CEO quer que você saiba. Self-explanation. Eu entendi que o que o CEO quer que você saiba é que você escolha melhor as suas prioridades, que você foque no cliente e que você consiga trabalhar de maneira colaborativa. Por conta que vai gerar o benefício X, Y, Z e que você tenha que tomar cuidado com isso. É o self-explanation. E aí você vai fazer o quê? Uma abstração e a inferência entre o problema e o conteúdo estudado. Então, você vai identificar algum problema, algum desafio, alguma situação que você tem no seu dia a dia, que você está vendo ali, que você possa aplicar o conteúdo estudado. E aí você vai avançar, você vai fazer o quê? Os highlights. Trechos originais em destaque. Você vai pegar lá no e-book, por exemplo, lá de liderança, humanologia e liderança situacional. Você vai copiar lá um trecho original e vai fazer o highlight no mesmo conteúdo que você escreveu lá, o auto-explanation. Você vai colocar lá os highlights, que são trechos originais de destaque do conteúdo que você está estudando. E depois você vai fazer uns insights, que é a abstração. Beleza. Eu estou estudando aqui sobre esse assunto aqui de liderança. Como é que eu posso, em alguma situação no meu dia a dia, entender, aplicar o conceito do que o CEO quer que você saiba, o conceito da humanologia para a minha realidade? Eu falei de humanologia e liderança situacional, não falei? Você pode trazer a humanologia, não para liderança, mas para um outro contexto de um projeto que você está tocando, que você está ali participando. Isso que é a abstração, tá? E aí depois aqui, os key points. Você vai pegar tudo isso que você fez aqui para trás e vai colocar bullets, pontos, frases pequenas, com os pontos-chave do que você aprendeu, no que o CEO quer que você saiba, no que você aprendeu sobre humanologia e liderança situacional. E depois disso, você vai elaborar uma reflexão por escrito, envolvendo tudo isso que você desenvolveu para trás. O self-explanation, os highlights, a abstração, você vai escrever essa abstração, os insights que você teve, os key points, e vai fazer uma reflexão, uma conclusão daquilo que você está estudando. Okay? E depois, para o final, a inferência. É criar um plano de ação para implementar, a partir desse conteúdo aqui, que pode ser um livro, pode ser o Potências, pode ser um curso, pode ser whatever, qualquer tipo de assunto conceitual que você esteja estudando, e vai criar um plano de ação, que é a inferência. Você vai aplicar aquilo e vai medir.
Beleza, o resultado que deu, se não deu certo. Ok? E aí, por fim, aqui, vou pular essa... aqui é um resumo, né? O resumo é algumas coisas a mais, né? Você pode trabalhar com mapa mental, igual o Marcílio. O Marcílio gosta muito de utilizar mapa mental para desenvolver o raciocínio ali, lógico ali e visual das ideias que ele atua, por exemplo. Entendeu? Ajuda muito o mapa mental. Ele utiliza seu... eu esqueci o nome do aplicativo que ele utiliza. Mas o Miro funciona, por exemplo, tá? Tem aqui o resumo por escrito. Você pode conversar com colegas. É um negócio que a Pri... Eu aprendi com a Pri. A Pri, ela gosta de estudar um curso, ler um livro e conversar com outras pessoas sobre aquele assunto. Aprendi com ela. É super interessante. Você começa a ler um livro e começa a trocar ideias sobre aquilo que você está lendo no livro. É muito bom para fixar, é muito bom para aprender. E aí, e a aprendizagem ativa, né? Participar de atividades práticas envolvendo a base do conceito, a base conceitual que você está estudando. Refletir e revisar. Lembra? Lá no finalzinho aqui, ó, você elaborou um plano. Foi lá, executou. No final, reflita sobre aquilo. O que é que deu certo? Que você pegou do conceito que você estudou e aplicou por meio de um plano de ação, em algum desafio, em algum problema, e qual é o resultado que aquilo gerou? Mais uma vez, faça perguntas. Lembra que eu falo? Façam perguntas. Criar analogias, praticar a verbalização, igual minha esposa. Minha esposa dirige sozinha, parece que ela está batendo papo com alguém no carro. Ela gosta de falar, de verbalizar. Por exemplo, quando eu fui, já participei de alguns desafios, alguns cursos e tal, por exemplo, que tinha que fixar algum conteúdo num curto espaço de tempo, a verbalização ajuda muito. Lembra que eu comentei com vocês que uma vez lá no Darwin, quando eu fui apresentar lá na Bolsa em São Paulo, onde que acontecia o pregão, lá na Bolsa Brasil, lá no balcão da B3, que era presencial, tinha aqueles painel, era todo mundo gritando lá, eu fiz uma apresentação lá. E para me preparar, era uma apresentação de 7 minutos, que eu tinha assim, era a apresentação, eu estava aqui hoje, a apresentação era amanhã, 8 horas da manhã. Eu passei a noite escutando e verbalizando a minha apresentação. E treinando, e verbalizava. Eu falava, eu criei um roteiro e eu falava o roteiro. Eu comecei a falar, a verbalizar aquilo. E deu super certo. No outro dia a apresentação foi excelente. Então ajuda muito, né? E praticar métodos diferentes de análise, né? Técnicas de autocompreensão, diagramas, esquemas, os mapas mentais, desenhos, entendeu? Igual, vocês anotando muito, sempre muito frase corrida. Cria desenhos, cria elementos também, isso ajuda muito a fixar o desenho, né? Igual, quando a gente está... Como é que a gente aprende a ler, por exemplo? É identificando o desenho da letra, por exemplo, entendeu? Então, utilizar elementos mais visuais ajuda muito na fixação. E chegamos ao fim, finalmente. O cronômetro não funcionou hoje não, viu, gente? A síntese dos conceitos abordados, né? Então, liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo. Ninguém nasce líder. Tá lá, acabou de sair da barriga da mãe. Nossa, vai ser um líder de sucesso. Não existe. Li um livro. You are a leader. Me tornei um líder. Puf. Não é assim, gente. Então, é uma habilidade aprimorada, desenvolvida, exercitada ao longo do tempo. É necessário compreender e lidar com as complexidades do comportamento humano. Liderar nada mais do que entender de pessoas e comunicar e falar para onde você quer ir e elas entendam para onde você quer ir. Só isso. É simples, mas não é fácil. Mas é simples. Além disso, a liderança situacional permite que os líderes se adaptem ao seu estilo de liderança de acordo com o contexto. Significa que deve ter a capacidade de avaliar as circunstâncias, as situações, o contexto, né? E transitar o seu estilo de liderança ajustando ao projeto, à equipe, ao tempo, ao resultado a ser alcançado, né? E, por fim, o self-explanation pode ajudar os líderes a desenvolver a sua capacidade de aprendizado. O self-explanation é uma forma de aprendizado comprovadamente científica. Tem estudos científicos que comprovam que fazer o self-explanation aumenta a capacidade de aprendizado em quase 6 vezes. É cientificamente comprovado.
É um estudo de Harvard. Eu peguei em um dos cursos do G4, o Self-Explanation. Você chegou a ver esse curso, Pri? Não. Tem um lá no curso do G4 falando sobre Self-Explanation. Né? É um conteúdo, os conteúdos lá do G4, galera, são muito bons. Eles trazem casos e conceitos utilizados em Harvard, em Stanford, em universidades de primeiro mundo, tá? A Pri agora está fazendo um de planejamento estratégico, né, Pri? Que todo o conteúdo foi trago de Harvard. Tudo aquilo que você está estudando, Pri, foi trago de Harvard. Uhum. Sim. E que permite avaliar suas próprias habilidades e comportamentos e ajustá-los para melhor atender às necessidades da equipe. Ou seja, nada mais é a liderança de você desenvolver as habilidades, as competências necessárias à necessidade do seu time. O líder não é o melhor do time. O líder é o melhor para o time. Essa que é a diferença de um líder nível 5. Essa que é a diferença de um líder eficiente e eficaz. E para isso, a humanologia e a liderança situacional são habilidades indispensáveis para um líder de alta performance. Obrigado. Tem tempo para pergunta, Jéssica? Tem? Vai, Dani, manda aí. Até tomar uma água aqui, falei demais. Pode perguntar? Assim, pode, claro. Bom, você falou que a pessoa tem uma personalidade A e ela é mais indicada para uma atividade B, enfim, que tem a ver com essa personalidade. A minha pergunta é a seguinte: isso não é acabar colocando as pessoas em caixas? E de que maneira o líder pode acabar não tendo um resultado contrário? Por exemplo, de desmotivar essa pessoa, por exemplo, a procurar uma coisa diferente, a tentar crescer, procurar outras áreas, pelo fato dela achar que eu sou assim e vou fazer isso. É o que eu estou fazendo no time de marketing. O time de marketing tem uma personalidade predominantemente executora e comunicadora. Só que o que a gente precisa para o time de marketing agora? Planejamento. Planejamento, entendeu? Então, eu criei situações de maneira intencional. Na verdade, nós desenhamos todo o planejamento estratégico e o modelo de gestão baseado nisso, nas pessoas que a gente tem hoje, entendeu? Então, lá no time de marketing, eu sei que já é uma habilidade natural de vocês lá, executar, comunicar. Beleza, eu vou utilizar isso como força, entendeu? Entretanto, agora, para esse momento, eu não posso utilizar só isso. Eu preciso desenvolver outro grupo muscular, outras habilidades em vocês lá no time de marketing. Por isso que vocês estão lá como PO e tocando bumbo para fazer planejamento, para executar e para fazer as coisas acontecerem, entendeu? Então tem que tomar cuidado de fato. Não é colocar em caixas, é só compreender o comportamento humano. É ciência isso, entendeu? Você entende o comportamento humano pelo prisma da filosofia, da teologia, da ciência, por exemplo, entendeu? Você vai conseguir liderar bem. Então, nesse momento, eu tive que criar, eu tive que ser intencional e criar oportunidades para desenvolver essa musculatura em vocês. Sem perder de vista que vocês são executores e comunicadores. Beleza, obrigado. Eu tenho uma pergunta. Então, pergunta. Estão me escutando? Seguinte, duas situações, na verdade. Quando você falou lá no começo sobre a asepsia, me chamou muito a atenção a autoasepsia, né? Porque um profissional que ele tem um certo nível de maturidade, ele, igual, por exemplo, no seu caso, você tem muitas funções, muitas atividades para executar durante o dia. Eu queria saber se você consegue fazer uma autoasepsia instantânea. Pô, tô ali conversando com alguém, saiu alguma coisa errada, eu já percebo, já mudo o meu comportamento. Porque para você, eu acho que não seria interessante, por exemplo, você ir vivendo a tua rotina o dia inteiro, aí chegar no final do dia, você rever tudo. Seria muito mais trabalhoso e eu acho também que poderia ficar ali algumas arestas, algumas pontas soltas. Eu queria saber como que é mais o teu processo. Se eu tô numa reunião, por exemplo, assim, você tenha certeza, eu sou muito intencional. Então, se eu estou vendo que a reunião ela não está indo para o caminho que eu quero, com aquela tática que eu adotei, se eu estou vendo que não está funcionando claramente, eu já mudo a tática ali.
Eu já faço a mudança de rota, eu já vou para cá, eu já alinho outro tipo de comunicação. Em alguns casos, a gente consegue, eu consigo ver isso mais claramente, mas nem sempre. Tem casos, por exemplo, que nos one-on-ones, quando eu começo a fazer os one-on-ones com o profissional, no primeiro one-on-one, eu vou ajustando, eu vou entendendo ali o tipo de comunicação, de estímulo que aquela pessoa funciona bem. E aí eu vou testando coisas diferentes, eu vou olhando depois. No próximo one-on-one, se eu apliquei um negócio, coloquei tarefa, conversei com a pessoa e tal, chegou no próximo one-on-one, ela não fez nada daquilo que nós combinamos, eu vou olhar o que eu errei na comunicação. Aí eu mudo a tática, eu mudo a estratégia, eu vou comunicar de forma diferente. É igual o livro. Já teve vários one-on-ones que eu peguei, recomendei um livro para a pessoa ler, ela falou, nossa, não dei conta de ler o livro. Por quê? O tipo de comunicação daquele livro não é a comunicação que adapta àquela pessoa. Eu mudei o mesmo assunto para outro autor, que tem um estilo de liderança, um estilo de comunicação diferente, entendeu? Para isso eu preciso ler muito, eu preciso estudar muito, eu preciso olhar coisas diferentes, autores diferentes, estilos de comunicação diferentes. Então, essa é intermediária. E aí tem coisas que não dá. Veja, eu, como vocês, sou uma pessoa normal, entendeu? Eu tenho as minhas emoções e muito em alguns casos, eu não vou estar 100% consciente. Lembra que eu falei da importância da consciência? Algumas coisas que acontecem na hora, às vezes eu sou levado pela emoção. E aí eu vou só conseguir fazer isso depois que a emoção abaixa, às vezes no outro dia, inclusive, depois de uma noite de sono, né? Então, por exemplo, quando eu vejo que tem alguma coisa que não deu muito certo, alguma decisão que eu tenho para tomar, mas que eu vejo que eu estou com a emoção ainda ali um pouco mais à flor da pele, eu durmo uma noite, eu não tomo a decisão naquele dia, eu deixo para tomar a decisão no outro dia. Tá, eu tenho outro ponto aqui também. Vai muito de encontro àquilo que a Dani falou. Eu tenho percebido que a gente tem buscado sempre, dentro da estrutura de mercado, desenvolver colaboradores, profissionais completos. Só que eu vejo que isso, às vezes, é muito desgastante. Eu vejo isso através dos parâmetros. Por exemplo, às vezes a gente pega uma pessoa aí internamente e coloca ela para fazer uma apresentação de qualquer tipo, de qualquer tema, pode ser sobre o sistema ou uma apresentação aleatória. E o profissional, apesar de insistir, às vezes ele não se sai tão bem. Isso é de forma geral, tá? Só que quando a gente vai pegar e colocar esse profissional para executar na prática a atividade que ele precisa entregar no dia a dia, ele faz o trabalho dele muito bem. Então, como que a gente define esse parâmetro de que o profissional ele tem habilidades para fazer uma boa entrega, mas ele não tem algumas habilidades daquilo que a gente está pedindo que ele entregue? Não entendi a sua pergunta. Não entendeu? Para mim, pareceu mais um comentário. Não. Eu quero saber no sentido de que até onde a gente pode levar um profissional dos entregáveis dele. Porque às vezes a pessoa não consegue desenvolver determinado tipo de habilidade. Só que na prática de entregar o trabalho dela, ela consegue fazer muito bem. Camila, tudo bem, beleza. Perceber, a pessoa mesma mostra. Talvez você queira saber o quanto que a gente pode pressionar o profissional para fazer aquilo que ele não tem habilidade natural. Não só isso, mas esse também é um dos pontos. Mas qual que é o outro ponto? Não, esse aí já me atenderia. Você responder esse. Tá até bom. onde a gente pode empurrar o profissional para habilidades que ele não tem? A depender da necessidade que o negócio tem. Então, veja, às vezes a gente tem um profissional que ele não tem uma certa habilidade, ele não é muito bom. Mas muitas das vezes, a empresa, aquela área, ela tem uma necessidade que ele precisa fazer aquilo. E só tem ele para fazer. Não tem outra opção. Vai ser necessário. Ele vai ter que sofrer com a pressão. Gente, a vida da gente não é só fazer o que a gente gosta, o que a gente tem talento, entendeu? Ah, sim, com certeza. Assim, na verdade, a gente precisa aprender a lidar muito mais com as coisas que a gente não gosta e para que vez ou outra a gente consiga fazer o que a gente gosta de vez em quando, entendeu? É assim. Vocês acham que do meu lado de cá eu faço só o que eu gosto? Eu mesma, né, Vinícius? Eu falei pro Vinícius que ele estava doido de querer que eu assumisse liderança, essas coisas, porque eu não me via nesse lugar. E o Vinícius sempre foi muito de
vai assim mesmo. Vai assim mesmo, cria coragem e vai. E eu vejo que habilidade a gente vai desenvolvendo o quanto você está disposto a adquirir. O exemplo disso mesmo, eu quero citar o Guilherme. Olha a primeira apresentação que ele fez do livro dele, como ele estava travado. Hoje ele já conseguiu uma desenvoltura melhor. Hoje ele conseguiu uma desenvoltura muito melhor. E o Guilherme já tomou muito psicotapa aqui, né, por conta de apresentação ruim. Ele sabe disso, né, Guilherme? Tô falando errado. Então, eu acho que as pessoas, elas vão adquirindo habilidades para isso, na minha opinião. E a pressão é o quanto a empresa precisa daquela atividade sendo desenvolvida. É essa. Camila, eu acho, de licença, pessoal, eu acho que a pessoa mesmo mostra o limite dela. Na hora que está acontecendo esse tipo de situação também, aonde ela pode chegar, aonde ela não pode. E aí cabe o líder também puxar ela de uma forma que ela vai conseguir chegar lá e fazer. Mas eu acho que isso é mostrado pela própria pessoa, sem ela perceber. Mas o meu ponto não é necessariamente esse não, Val. O meu ponto é outro caminho, mas eu entendi o que você quis dizer. Entendi. Tá bom, vamos lá, vamos para a próxima pergunta, vai. Então... O Guilherme pediu primeiro desculpa, lá, depois foi você. mal, Guilherme, não gostei não. De boa. Vini, eu estudei um tempo atrás sobre liderança, o livro do Stephen Curry, Velocidade da Confiança. E ele fala que tem pessoas que têm limitações quanto à liderança. E ele cita como exemplo o lobo, que ele não é o lobo alfa, mas ele tende a necessidade de liderar. Ele tem um limite para o tamanho da alcateia que ele consegue liderar. Isso é biologia, é um fato. E ele fala que tem pessoas que necessariamente têm essas limitações. E eu, pelo que eu vi da apresentação e eu estudei de humanologia com esse material, parece que é palpável para todo mundo conseguir chegar ao ponto de ser um bom líder. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Óbvio que quando a gente identifica um talento e tal, é óbvio que a gente vai acelerar naquilo dali e potencializar, entendeu? Mas não quer dizer que você não possa desenvolver outras habilidades, entendeu? Então, você pega o David Goggins. Quem que já ouviu falar do David Goggins? Ninguém nunca ouviu falar do David Eu já Goggins? ouvi, eu acompanho ele. Ele é um dos meus objetos de inspiração. Pois é, tem um livro aqui dele, tá? Quem quiser ler, tem um livro aqui dele. Ele passou na prova dos Rangers, eu acho que 3 vezes. É a única pessoa do mundo inteiro que passou na prova para os Navy SEALs 3 vezes, lá no Navy SEALs e nos Rangers. O cara era depressivo, pesava 150 quilos. Se vocês olharem o cara hoje, entendeu? Quem olhava para ele não acreditava. Não, esse cara não consegue, ele não tem competência, capacidade para isso. Mas ele quis, ele foi lá e fez, entendeu? É isso. Então, Vini, a conclusão que eu chego é treino, é prática. É igual lá no jiu-jitsu. Você ficar bom para fazer uma técnica, você tem que repetir ela no mínimo 1000 vezes. Para repetir uma técnica 1000 vezes, quanto tempo você leva? É anos para poder repetir aquilo. E ainda você vai ter coisa para ajustar, para refinar nela, entendeu? É prática, é exercitar. Só que para isso, você lembra que eu falei? Lá nos 5 níveis de liderança, você tem que fazer o quê? Exercitar. Tem que ter as atitudes intencional. Tem que exercitar aquilo durante um longo tempo. Não tem como você fazer coisas grandes do dia para a noite. Isso não existe. Você pega aí hoje em dia esses do YouTube e tal, que às vezes pode. Gente, mas é quantos em um? Você pega lá o jogador de futebol, por exemplo, que ganha lá milhões e milhões. Mas quantos que tentaram chegar ali e conseguiram? É pouco, entendeu, gente? Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de malícia para as coisas, entendeu? Porque, às vezes, aquela pressão que você precisa para desenvolver. Ninguém cresce no conforto. Ninguém cresce nas coisas, só fazendo as coisas que quer. E, às vezes, aquilo que você está evitando, talvez é a maior barreira que está te afastando de realizar os resultados que Deus preparou para você. Quando alguém falar que vocês não podem fazer alguma coisa, que você não tem a capacidade de fazer alguma coisa, lembra que eu falei? Lá nas 7 camadas da identidade,
Vai lá na primeira camada da identidade. O que Deus falou de você? Vai lá, consulta lá. O que Deus falou de você? Só que eu não falo que vai ser fácil, não. Eu não falo que você vai chegar aqui e vai dar um show aqui. O seu talento você tem que descobrir. Para descobrir, você tem que praticar, você tem que treinar, você tem que refinar. Isso leva tempo. Vocês viram lá o cara que ganhou o Oscar agora essa semana? Ele teve um talento instantâneo. Levou 20 anos para ele ser um talento instantâneo. Ano após ano. Ano após ano. Lembra que eu falei? Tem coisas que a gente planta e vai colher daqui a um ano. Tem coisas que a gente planta e vai colher daqui a 20 anos. Tem coisas que a gente planta que quem vai colher são a próxima geração. O que a gente está plantando hoje? Só isso. Fala, Douglas. Eu achei interessante aquela parte que você falou que o líder é aquele que abre o caminho. Só que durante o caminho é necessário você passar o bastão, confiar em quem você está liderando ali. Total. Como é que você faz para exercitar essa confiança? Porque não é fácil. Por mais que você fale que tem que passar o bastão, em quem você vai escolher para ter essa confiança? De que forma você vai exercitar essa confiança em quem está liderando? Não tem outra forma que não seja passar o bastão. Tem outro jeito, entendeu? Tem. Você tem que passar um bastão. Foi o que eu fiz. Na grande maioria não deu certo. Mas no meio dos 10 que eu fiz, sobrou uma. A Pri foi a guerreira de todas. Mas é assim mesmo. É assim mesmo, tá tudo certo. Nós vamos contratar. Cada 10 que nós contratar, nós vai investir, nós vai desenvolver, nós vai fazer. Às vezes vai ser um pouquinho, vai entregar um pouco mais do que a média. O resto é tudo na média e tá tudo certo. Faz parte do jogo, é a regra do jogo. E tá tudo ok. Na liderança a mesma coisa. Passei o bastão pra caralhada de gente. Teve gente que não quis pegar o bastão, deixou o bastão cair, mano. Vou fazer o quê? Eu vou voltar lá, vou pegar o bastão pra continuar a minha corrida, bicho. E tchau. Só isso. Tem que passar o bastão. Excelente. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal, o remoto. A gente tinha combinado, né, as 3 perguntas. E aí, se tiver mais alguém quiser, para a gente continuar, o bate-papo está muito interessante. Se deixar, né, fica um tempão aqui. Eu preciso de dar os 2 recados. Fechou. Valeu, Gédina. Vem cá. Tchau. Obrigado, pessoal. Primeiro recado. Dia 24, teremos o nosso Easy Training com a querida Priscila Faria. Então, se preparem. Se preparem. E o RH depois vai passar a data certinha do highlight, ok? Então, depois a gente vai fazer esse comunicado para vocês. É isso, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Até a próxima.